Olá, aluno, olá, aluna, você que nos acompanha aqui pela nossa página do canal do YouTube da EJAN. Então, para mim é uma satisfação estar com vocês em mais uma videoaula. Neste momento, eu peço licença para retirar aqui a minha máscara, tendo em vista que eu estou sozinho neste local fazendo a gravação. E eu já deixo um apelo inicial para cada um de vocês, né? Não deixar de usar esse instrumento tão importante nas nossas vidas neste momento, que é o uso da máscara, né? Ela vai nos proteger e ao mesmo tempo proteger ao outro que também está próximo de nós, né? A pandemia não acabou, graças a Deus nós temos visto que os números estão diminuindo, né? Tanto a nível de estado, a nível nacional, quanto a nível municipal, mas não é momento ainda de nós nos descuidarmos, muito pelo contrário, precisamos preservar as nossas vidas e precisamos preservar mais ainda a vida do outro, daqueles que estão como um grupo de risco, né? Mesmo a vacina estando já chegando, né? Adiantando um pouco as idades, ainda falta muito, ainda até o final de setembro, outubro, para vacinar todo mundo, a previsão. Então, por enquanto, nós vamos manter esse nosso controle, nesse nosso cuidado. Bom, e para iniciarmos a nossa primeira aula do segundo bimestre, tendo em vista que nós, no primeiro bimestre, estudamos, né, o processo da parte gramatical, né, estudamos a morfologia, vimos o processo de estrutura e formação das palavras. Depois nós já começamos com a primeira classe de palavras estudada, que foi o substantivo, onde nós trabalhamos conceitos, classificação, gênero, né, e onde nós paramos e vamos dar continuidade em uma outra aula, retomando sobre o número, né, trabalhando número e depois gênero para poder encerrar o conteúdo de substantivo. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma parte voltada para a literatura. É um momento que nós vamos fazer um recorte nas escolas literárias para que nós possamos introduzir o primeiro conteúdo da segunda série do ensino médio. Sei da dificuldade de alguns de vocês, tendo em vista que os alunos que estavam na escola o ano passado, na primeira série, não tiveram a disciplina de língua portuguesa, nem de forma presencial, no início do ano, quando houve mais ou menos umas 2 semanas de aula, e muito menos na questão remota, né? Não houve a disciplina para vocês no ano de 2020. Infelizmente, uma grande perca para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Mas vamos lá. Então, vocês podem estar vendo aí ao lado, no slide, os estilos de época na literatura brasileira, ou seja, tudo que foi produzido desde o início da literatura. Aqui eu estou falando de Brasil, né? Tanto que vocês veem aí na linha do tempo 1500, certo? Vocês podem estar observando 1500, que é a datação histórica, né, do descobrimento do Brasil, do achamento do Brasil pelos portugueses, e a gente vai encontrar aí as primeiras escolas literárias, né, que a gente não pode chamar de praticamente uma escola literária, mas houve uma produção literária, né, mesmo que ainda produzida muito pelos portugueses, né? Não era praticamente nada escrito pelos brasileiros, até porque quem habitava o Brasil eram os índios não sabiam ler, não sabiam escrever, então nós tínhamos uma produção literária muito importada, ou seja, produzida por pessoas de Portugal. E mais um pouco à frente é que nós vamos ter algumas pessoas que vão produzir um pouco dessa literatura brasileira, né? Mas assim, de uma forma muito tímida ainda. E aí nós vamos ter a chamada literatura de informação, né? Por que isso, gente? Porque eram mais textos que falavam sobre as terras recém-descobertas, né? Os textos eram mais de caráter históricos, né? Do que propriamente literários. Porém, né, na sua observância, entrou-se como uma primeira escola literária, né, considerada no Brasil. Já em 1601, eu tenho realmente a primeira escola brasileira, e agora eu começo a ter a produção realmente dos brasileiros, né? Os poetas brasileiros. Passado isso, em 1768, eu tenho o arcadismo. É nessa parte que nós vamos encerrar a primeira série, né? Digamos assim. E aí a gente vai depois para a segunda série, né? Que começamos com o romantismo. Após isso, nós temos o realismo, aí nós temos o parnasianismo, temos o simbolismo, onde a gente para a segunda série. E aí, na terceira série do ensino médio, onde vocês vão estudar no próximo ano, a gente tem o pré-modernismo e tem as escolas modernistas e depois o pós-modernismo. Então, todo o estudo da literatura brasileira está voltado para esse circuito de tempo,
de 1500 aos dias atuais. Então, é muita coisa para a gente estudar. São muitos autores para nós trabalharmos. Então, provavelmente nós não iremos alcançar todos, por isso aqui nós vamos destacar aqueles autores mais importantes, aqueles autores que foram considerados, né, como aqueles que nós chamamos de cânones da literatura. Um cânone é aquele grande nome, aquela pessoa que se destaca. Então nós vamos citá-los, né? Não vamos alcançar todos. Então uma dica que eu dou para vocês é que vocês possam estar pesquisando outros autores do romantismo, além daqueles que nós vamos mencionar nesta videoaula. Além daqueles que nós vamos mencionar em outros momentos, vocês possam ter a curiosidade, vocês possam despertar o interesse pela leitura e possam estar pesquisando esses outros autores. E aí nós vamos, neste momento, né, trabalhar aqui nossa primeira aula de hoje, trabalhando, situando esse romantismo no Brasil. Né? Vale salientar, gente, que primeiramente as escolas naquele período chegavam em Portugal e posteriormente vinham para o Brasil. Nós tínhamos aí, se você pegar a datação histórica, em 1836, você tem 14 anos de independência brasileira, né? O Brasil teve a sua independência proclamada em 1822, né? Então, 1822, nós estamos em 1836. Então, há um momento comparativo entre a história do Brasil e a história da literatura no Brasil. Eu disse anteriormente a vocês que toda a literatura produzida antes do romantismo, né, nas primeiras escolas da literatura brasileira, era mais por escritos de portugueses, ou tinha muita influência dos portugueses. Então, o romantismo, digamos que foi a primeira escola literária brasileira que buscou se libertar, né, desse momento de estar, né, atrelada à literatura portuguesa. Ou seja, vamos criar a literatura do Brasil, porque o Brasil já tinha sido liberto de Portugal. Então agora é a vez também de gritar a liberdade da literatura. Esquecer essa literatura copiada de Portugal para o Brasil, certo? E agora realmente trabalhar uma literatura que tivesse a cara do Brasil, que tivesse a identidade do Brasil. Então, isso aí nós vamos estudar na nossa videoaula de hoje. Então, ela vai até 1881. Claro, gente, que essas questões de datação histórica de 1836 a 1881 não quer dizer que antes de 1836 e que depois de 1881 não se escreveu mais nenhuma obra de caráter romântico. Não existe essa afirmativa. O que existe é situar o período em que houve uma ascensão dessa produção literária no Brasil, ou seja, que os autores fluíram para produzir aquilo que era mais, digamos assim, atrativo dentro do seu público leitor. Até porque vocês, não sei se vocês estudaram, ano passado acredito que não, porque não houve professor, mas nós vamos perceber que a literatura, quando ela é produzida, o autor, quando vai produzir uma determinada obra, seja ela de caráter poético ou de caráter em prosa, nós vamos perceber que, primeiramente, ele tem a intenção de atingir alguém. Né? Então, ele escreve para uma determinada pessoa, escreve para um determinado público. Então, é preciso haver essa preocupação. E aí nós vamos ver nessas duas vertentes, tanto na produção do romantismo brasileiro na poesia, quanto para a produção do romantismo brasileiro para a prosa. E aqui nos merece um destaque da palavra romantismo. Gente, cuidado, né? Porque nós temos romance. E aí, romance não é somente aquilo que fala de amor. O romance é um gênero literário do gênero narrativo, né? O romance. Então, é preciso a gente ter essa distinção para a gente não se perder nos conceitos e nas nossas afirmações. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de mais que tudo, que qualquer coisa, a gente precisa situar o momento histórico. Alguém vai me perguntar, professor, isso é aula de literatura ou isso é aula de história? Isso é aula de português, isso é aula de história? Bom, aqui nós estamos na aula de língua portuguesa e estamos trabalhando a parte relacionada à literatura, certo? Mas para falar de quem produziu, o que produziu, ele teve um contexto histórico para isso. Então, eu preciso saber o que é que estava acontecendo no Brasil, o que é que estava acontecendo no mundo que influenciou essa literatura. Então,
Um dos pontos principais que nós vamos ver é o triunfo da filosofia burguesa, o liberalismo e o individualismo. Bom, a palavra liberalismo está muito atrelada à ideia de liberdade na questão no aspecto econômico, né? E o individualismo, ela se preocupa muito com a questão do seu eu, né? E aí a gente vai ver que o homem romântico, o homem do romantismo, ele centrava suas preocupações no seu mundo, na sua individualidade. Ele não estava preocupado na coletividade. Nós vamos ter a ascensão da burguesia com o progresso político, social e econômico, né? Nós vamos perceber que neste momento a classe burguesa, que era aquela classe, né, comerciária, estava em ascensão. O aperfeiçoamento da imprensa, isso foi um fator muito importante para o romantismo no Brasil, ou seja, a impressão dos livros, a divulgação dos livros, né? Então isso foi um fator preponderante. Com isso, a transformação em produto de consumo, ou seja, o surgimento dos romances, né, dos livros impressos. Então, no Brasil, o que é que estava acontecendo, né? Esse contexto histórico era no mundo, né? A filosofia burguesa, o liberalismo, o individualismo, a burguesia em ascensão, né? O surgimento da imprensa, aliás, o surgimento não, a ascensão, o aperfeiçoamento, né? Porque ela já tinha uma datação histórica um pouco bem antes. E aí, no Brasil, nós vamos perceber a chegada da família real, né? Que estava vindo para o Brasil. Se vocês lembram desse contexto histórico, eles fugiram da invasão de Napoleão Bonaparte, lá da França, então eles correram e vieram para o Brasil. Em 1822 eles já estavam aqui. O primeiro reinado, né, Dom Pedro I, as regências, que é um período que antecede o segundo reinado, que é Dom Pedro I, certo? Então ele era menor de idade, então ficou um período sendo governado por várias pessoas. A Guerra do Paraguai, o abolicionismo, né, que é a questão da liberdade dos escravos, o projeto de formação da identidade nacional, ou seja, de buscar o Brasil brasileiro e não o Brasil ainda pertencente a Portugal, porque nós sabemos que mesmo quando o Brasil se tornou liberto de Portugal em 1822, mas quem foi o primeiro governante do Brasil foi o Dom Pedro I, que era um português. Então, nós vamos perceber exatamente essa caracterização. Era uma independência ainda forjada, né? Não era realmente uma independência brasileira. Nós vamos ter o Rio de Janeiro como a capital política da nova nação, né? O Rio de Janeiro passa a ter esse porte de capital do Brasil e a referência para as artes nacionais, né? Quando essa família portuguesa chega no Brasil, eles não vão querer viver num local em atraso. Aí vem o surgimento do Banco do Brasil, de praças, de museus, de uma série de coisas que a família real vem implantar no Brasil para assim poder aqui viver. Dando continuidade, nós já passamos, né, pelos estilos na literatura brasileira, né, quando nós dividimos em primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do que será estudado. E aí nós vamos observar isso aqui, gente, e vai ser muito importante para vocês jamais vão poder esquecer, que são as características temáticas e formais do romantismo. Ou seja, qualquer literatura que você venha ler do romantismo, seja o autor Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Sousa Andrade, né, Castro Alves ou qualquer um outro da literatura brasileira romântica, você vai encontrar essas características que são semelhantes às suas produções, né? Essas são as características gerais. É a mesma coisa dizer assim, vamos descrever o professor Douglas. O professor Douglas ele é de cor parda, ele é calvo, ele é magro, né? Ele usa óculos. Bom, então, caracterizar a literatura romântica no Brasil é dizer como ela era constituída. Os textos que formavam a literatura romântica, como era assim produzida, né? O que é que ela tinha de identidade, como é que eu identificava que realmente ela era de caráter romântico. Então vamos lá. A primeira característica era a forte oposição à tradição clássica, que é exatamente isso aqui, gente. Essas escolas que eu mostrei para vocês do ano passado. Se vocês pegarem a escola Arcade, que é a escola anterior à escola romântica, os românticos vão ser totalmente contrários às características do arcadismo. Sempre uma escola é oposta à anterior. Quando vocês chegarem lá para o terceiro bimestre, que nós formos estudar
A outra escola depois do romantismo é o realismo. O realismo ele vai ser contrário às ideias românticas, mas vão ser de acordo com as ideias árcades. Então a gente vai ter esse contraponto, né? Uma escola está contrária à outra, mas está bebendo da fonte de outra escola literária que já foi passada. Então é preciso que vocês sempre estejam observando. Então, primeiro ponto, o homem romântico, ele é contra a tradição clássica. E essa tradição clássica a gente vai encontrar principalmente na escola Árcade. Bom, um segundo ponto é que nós temos a liberdade de criação, ou seja, no romantismo foi valorizado a questão da imaginação, da criação, da originalidade, né? Daquilo de identidade própria, de não copiar o outro, né? De não pegar um modelo lá de Portugal, mas sim dessa liberdade de dizer assim, eu vou produzir aquilo que eu sinto, eu vou produzir aquilo que eu vejo, como eu vejo o mundo, né? Então, os românticos eles tinham essa valorização da originalidade. Vai existir uma chamada linguagem nova, ou seja, uma linguagem metafórica, né? Cheia, permeada de metáforas, colorida, musical e menos formal. O que era uma coisa menos formal, gente? É uma coisa sem muitas regras, né? Sem muita, digamos assim, coisas fechadas, padronizadas, como havia na escola Árcade, né? Bom, nós vamos ter uma mistura de gêneros e espécies, né? Surge o chamado drama e o romance, né? Coisa que anteriormente nós não tínhamos ainda nas demais escolas. E aí nós vamos ter o individualismo, ou seja, o eu vitorioso. Sempre estou preocupado com a minha dor, com a minha tristeza, com o meu amor, com a minha saudade, né? Então isso vai ser muito marcante nas obras, sejam de caráter no estilo do poema, ou seja, na prosa. Quando eu falo em prosa, gente, são aqueles romances que nós somos acostumados a ler, né? Um outro ponto é o nacionalismo ingênuo. A ideia de nacionalismo, ou seja, da nação, o meu país, né? A minha nação, onde eu vivo, né? Onde eu nasci. Então, a busca de construção de uma identidade nacional a partir de elementos europeizantes, né? Então, nós vamos encontrar, né, essa identidade nacional a partir desses elementos que eram europeizantes. Porém, se transformaram em ideias brasileiras. Bom, na poesia, nós vamos perceber que houve uma divisão em 3 gerações. Isso precisa ficar muito claro na mente de vocês. Isso vai ser ponto dos nossos trabalhos, das nossas atividades, das nossas avaliações, né? Então, cada geração, ela tem uma especificidade, ela tem uma característica diferente. Então, enquadraram, né? Quem enquadrou isso? Os críticos da literatura, os estudiosos da literatura para fins didáticos, ou seja, para a gente poder estudar na escola e assim melhor entender. Então, chamaram de primeira geração os autores que trabalharam a temática sobre o indianismo, sobre idealização e sobre nacionalismo. O que é cada um desses pontos, né? O que são cada um desses pontos? O indianismo vem de índio. Nós estamos falando de um Brasil originário. Estamos falando de um Brasil primata, primitivo. Então, quem é o primeiro habitante do Brasil? São os índios. Então, nós vamos encontrar lá nos índios essa fonte inspiradora para a criação de uma literatura brasileira. Depois, uma idealização, ou seja, idealizar, pensar, né? Deixar a mente fluir, a imaginação. É aquela ideia lá da característica anterior, a originalidade, não cópia de outros países. E o nacionalismo era aquela ideia justamente nessa junção de criar aquilo que era do Brasil. Então, há uma fuga para um mundo criado à base da imaginação, no qual se idealizava o amor, a mulher, a natureza, a pátria, o passado medieval, o índio e a religião. Então, as pessoas da primeira geração, os autores da primeira geração, trabalharam com essas temáticas aí. A natureza, porque o índio era ligado à natureza, né?
A pátria, porque está se buscando uma ideia de valorizar o local, né? O passado, aí eu vou buscar no passado, quem é o herói do passado? Aí ficou-se uma dúvida, né? Quem pode ser o herói do passado? Quem pode ser o herói do Brasil? O negro era africano, não podia. O europeu branco era de outro país. Então o índio foi eleito pelos escritores da época do século XIX, o Romantismo Brasil, como o herói da nação brasileira. E assim ele foi retratado nas produções da poesia da primeira geração. Os principais autores eram Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Bom, nós vamos ter aí alguns versos de Ijuca Pirama, que foi escrita por Gonçalves Dias. Gente, se vocês observarem, eu não trouxe aqui especificamente, mas o Gonçalves de Magalhães foi aquele primeiro poeta que escreveu uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836. Foi considerado a primeira obra do romantismo no Brasil. Mas por ela ser a primeira obra, ela não foi a mais importante, porque o autor que mais se destacou foi o Gonçalves Dias. Então lembre-se, o primeiro autor não é o melhor autor, é aquela primeira pessoa que trabalhou uma obra com temas que estavam relacionados à geração. E aí você pode me perguntar, mas professor, como eu sei quem é o melhor autor, o primeiro, quem é o segundo melhor? Bom, isso quem determina não somos nós. Quem determina são as pesquisas literárias, ou seja, o livro mais lido, né, a preferência dos leitores, né, por determinadas obras. Então, isso vai definir o autor como mais importante, mais lido, menos lido. Adiante, e retomando, eu trouxe para vocês os versos de Gonçalves Dias e Juca Pirama. E aí um recorte, né, gente, porque é muito grande. E vai falar exatamente dos índios, os índios do Brasil, os índios guerreiros, os índios que não davam né, por si, por derrotados. Então, nós temos aí uma produção que fala na leitura, ela deve ser feita de forma bem rápida, né? Como se eles estivessem tocando no chão os pés, né? E fazendo seus gritos de guerra. E aí ele dizia assim: Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não desceste o cobarde da corte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendo maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, ser expressos de via aimorés. Bom, essa interpretação no item 4, ela fala exatamente de um índio que estava, né, entre as florestas, e aí o Ijuca Pirama, e aí depois ele é pego por uma determinada tribo inimiga e ele vai ser colocado para a morte, né? Eles vão fazer aqueles rituais e vão matá-lo. E aí, antes de acontecer isso, ele pede um momento para falar, fala que ele cuida do pai, que é cego, né, que é muito doente, é debilitado, e não gostaria de ser morto em virtude disso, porque precisaria voltar para cuidar do pai. E aí, ao mesmo tempo, aquela tribo inimiga se sensibiliza com aquela situação e solta-o. E aí ele volta para casa e quando chega que o pai sabe dessa situação, o pai diz, não, você tem que voltar, você tem que ser guerreiro, bravo. Isso é a característica do índio, né? Do índio da nossa tribo, da tribo Tupi. E aí ele fica muito desolado, ele fica muito triste, e o pai dele vai dizer lá nos primeiros versos, ó, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Ele renegou o filho na mesma hora, porque a gente sabe que o índio ele é guerreiro, ele é bravo, ele morre, mas ele não perde, né, o seu princípio de bravura. Então, nós vamos perceber essas características lá na primeira geração. Então, até há um comentário crítico, né, retirado do livro do Augusto Boal,
né, quando ele vai dizer: o romantismo é, sem dúvida, uma reação contra o mundo do burguês, porém apenas contra o que ele tem do exterior, de acidental. Lutava aparentemente contra os valores burgueses, mas o que propunha em troca? É Hegel quem responde: o amor, a honra, a lealdade, isto é, os mesmos valores da cavalaria, um retorno mal disfarçado às abstrações medievais. Então, nós vamos encontrar aí essa oposição entre o mundo medieval, lá do mundo português, e agora da literatura do Brasil. Bom, se na primeira geração nós tivemos as características lá do indianismo, do culto à natureza, do nacionalismo, nós vamos encontrar agora na segunda geração autores com ideias totalmente contrárias, né? Eles não vão mais se apegar àqueles valores da primeira geração. Os autores da segunda geração, eles vão ter, né, e vão ser denominados como mal do século, derrotismo ou byronismo. Vamos lá. Há um sentimento de derrota diante da vida, o chamado mal do século. Então, o homem ele vai ser sempre aquela pessoa pessimista, né? De crer que vai dar errado, que a morte é a única solução para a vida dele, né? A vida não faz mais sentido. Essa expressão ela vai se dar através do ceticismo, da ironia, do spleen, do byronismo, do satanismo e o desejo da morte. Quando você pergunta assim, o que é byronismo, professor? Byronismo é uma homenagem a Lord Byron. Lord Byron é um escritor inglês, da literatura inglesa, que lá na Inglaterra, ele trabalhou também essas questões. Ele influenciou os autores do Brasil, na segunda geração, a trabalhar a temática da morte, né? De ver as coisas de forma através do tédio, né? Então, a gente vai ter como principais autores o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire, o Fagundes Varela e o Bernardo Guimarães. Bom, vamos ter um exemplo aí do Álvares de Azevedo, né? De todos esses autores citados aqui no slide anterior, o poeta mais trabalhado, né, o mais lido nessa parte da literatura, vai ser o Álvares de Azevedo, seguido do Casimiro de Abreu. Então, o Álvares de Azevedo ele vai escrever assim: morrer, morrer é a voz das sepulturas, como a lua nas salas festivas, a morte em nós se estampa, e os pobres sonhadores de venturas rocheiam amanhã nos funerais e vão rolar na campa. E por 3 noites padeci 3 anos, na vida cheia de saudade infinda, 3 anos de esperança e de martírio, 3 anos de sofrer e espero ainda. Poema que ele criou aí, intitulado Com Saudades. E a gente vê que a todo momento o poeta, ele evoca a morte, né? Ele fala em sepulturas, né? Ele fala em funerais, né? Ele fala em campas, né? Ele fala, né, em saudades infindas, em martírio, ou seja, o tédio, a tristeza, a melancolia, a saudade, o desespero, né? Então, o autor, ele está permeado dessas características aí que o ensino na segunda geração. E aí ele vai escrever também um outro trecho em lembrança de morrer, quando vai dizer: descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevo nela: foi poeta, sonhou e amor à vida. Então, o Álvares de Azevedo, ele tem essas características, né, tediosas. Já o autor Casimiro de Abreu, ele vai trabalhar a temática um pouco diferente, né? Esse autor, ele trabalha muito a questão do saudosismo. E aí, gente, o que é esse saudosismo? É a saudade. Só que ele vai ter saudade da sua infância, né? Ele trabalha muito com essa ideia de voltar ao passado através das memórias, né? Da imaginação. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai retratar nesse poema a sua infância, né? Ele vai intitular de Meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da minha aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amores, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, o despontar da existência, respira a alma inocência como o perfume à flor.
O mar é lago sereno, o céu manto azulado, o mundo som dourado, a vida um hino de amor. Ah, que saudades da minha infância, ó meu céu de primavera, que doces a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito para descalços braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, da colher-se pitanga, tapeava tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que tenho da minha aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amores, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Os versos, né, do Casimiro de Abreu são versos bonitos, né? Eles são rimados, a gente percebe, né? Ele rima aí bastante, né? O que torna a leitura muito produtiva, uma leitura parece musicada, né? Parece que nós estamos cantando. E aí ele escreve exatamente sobre essa saudade que ele tem. Veja que ele não é um poeta que escreve com tédio, né? Como Álvares de Azevedo, poeta anterior, né? Então ele também é da segunda geração, mas ele trabalha com esta saudade, né? Com este tempo que não volta mais e que valoriza esse tempo em que ele estava lá junto aos seus familiares, né? Ele cita a natureza, né? Fala em laranjeiras, em bananais, né? E assim por diante. E vem uma terceira geração, uma geração totalmente também diferente, contrária às duas anteriores, a chamada geração condoreira ou crítica social. Esta escola já é um pré-ensaio para o realismo, ou seja, para a próxima escola que nós vamos estudar no outro bimestre, certo? Então, esses autores, né, como nós vamos ter aí o Castro Alves, né, e o Sousandrade, eles vão trabalhar exatamente, né, a temática do desejo de reformar a sociedade, né? Deixar essa sociedade apenas de sonhar, de idealizar, de imaginar, mas criar uma sociedade, ou seja, reformar essa sociedade na literatura com a luta por ideais humanitários e abolicionistas. Não esqueçam que nesse período o Brasil vivia a escravidão, né? A escravidão só vai acabar lá em 1889. E aí nós vamos ter de 1822 a 1836 o romantismo no Brasil. Então, há uma defesa dos fracos e oprimidos, a literatura como forma de engajamento e participação na sociedade e o chamado condoreirismo. Gente, condoreirismo vem de condor. Condor é uma ave, né, que expressa a liberdade, ela voa a longas alturas. E aí veio essa ideia de associar, né, a escola da terceira geração ao condoreirismo, essa palavra condoreirismo. Então, há uma poesia pan, panfletária e com tom de discurso político, ou seja, os autores trabalharam muito sobre a denúncia de uma sociedade desigual. Né? Então, a gente percebe que ela é diferente da primeira geração que fala sobre índio, sobre natureza, né, sobre nacionalismo. É diferente da segunda geração que vai falar sobre o desejo de morrer, o tédio, o sofrimento, a saudade, né? A terceira geração ela já é totalmente oposta. E aí nós vamos ter como um poeta central e muito destacado o Castro Alves, né? O Castro Alves, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas existe lá Praça Castro Alves, né? Existem vários monumentos que são dedicados a ele, que foi um grande abolicionista, né? Um grande defensor dessas causas. E nessa figura ao lado vocês podem perceber aí um navio negreiro, né? Onde eram colocadas as pessoas que eram transportadas da África para o Brasil, né? Para as frentes trabalhistas. E aí muitos pegavam doenças, morriam, e quando eles morriam, eles eram jogados no mar para não infectar os outros, né? Porque eles pegavam doenças virais, bacterianas, né? E aí eles eram largados ao mar, né? Principalmente quando adoeciam, já não tinham mais condições de fazer nada, eles já soltavam essas pessoas. E aí ele vai dizer o seguinte:
veja que ele associa ainda o aspecto religioso. Ele invoca, ó, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então ele desejava naquele momento, né, que os navios, né, pudessem, a natureza pudesse evocar uma ajuda para aquelas pessoas, né, aqueles aflitos que estavam sendo transportados naqueles locais. E aí depois ele vai dizer: são os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com as tigres mosqueados combatem a solidão. Ontem simples, fortes bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar e sem razão. Né? Eles ficavam naquela parte bem abaixo, né, dos navios, né? Eles não viam a luz, eles não conseguiam pensar, né? Eles praticamente não respiravam bem, era muita gente, um em cima do outro. Isso, gente, a literatura trouxe como ponto de discussão, mas nós sabemos que historicamente isso é verdade, né? Eram as condições que eram impostas aos escravos e por isso que hoje existe uma valorização, uma diferenciação do negro na sociedade, quando se propõe a questão das cotas, né, para as pessoas de cor negra, que é exatamente para equiparar tudo que essa classe, né, sofreu no Brasil durante muitos anos, né? Então é preciso equiparar uma perca histórica, né, uma dívida histórica que existe com os africanos que foram trazidos para o Brasil, né, e fizeram parte do processo de miscigenação do nosso país. E aí nós vamos para um momento de sairmos um pouco sobre a questão da poesia e adentrarmos a questão dos folhetins, que é exatamente a produção da prosa, gente, ou seja, o surgimento dos romances no Brasil. Então, nós vamos encontrar aí, eu coloquei para vocês vários livros que existem, foram criados, né, escritos há muitos séculos, mas até hoje eles são objetos de estudo, de monografias, de mestrados, de doutorados, ou outras pessoas leem realmente por gostarem da literatura, até por encontrar nela traços que façam voltar ao passado histórico, já que não se volta ao passado, né, de forma realmente a transpor-se até lá, mas você pode voltar ao passado por leituras, por pesquisas, por ver objetos, né, guardados, etc. e tal. Mas assim, neste momento nós vamos encontrar esses folhetins. E esses folhetins, gente, eles deram origem aos romances e deram origem às chamadas novelas que nós assistimos hoje. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos um pouco da história, né, da literatura, para entendermos fatos que existem na sociedade de hoje, que são originários lá do século XIX. Então, os romances de folhetim. O folhetim, ele é uma palavra que vem do francês e significa folha de livro. Possui duas características essenciais. Quanto ao formato, é publicado de forma parcial e sequenciada em periódicos, jornais e revistas. Então, geralmente naquela época eram publicados jornais e revistas. Lá no finalzinho, no rodapé, existia, né, um trecho deste folhetim. E aí, todos os dias, as pessoas compravam esses jornais, essas revistas, para acompanhar essas leituras. E é aquilo que nós temos hoje na televisão, né? Existe a novela que tem 20 minutos, meia hora, não sei, que eu não assisto novela, mas já assisti um tempo e ele tem um tempo, né? E corta, né? Divide, tem um intervalo, tal, tal. E quando chega naquela parte principal, para e só no outro dia. Da mesma forma, os folhetins assim eram. Quanto ao conteúdo, apresenta uma narrativa ágil de fácil compreensão que despertava a atenção do novo público leitor da época. O folhetim ele surgiu na França no início do século XIX e foi impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa, né, porque havia a reprodução dos livros. E aí os folhetins, né, os romances e folhetins do Brasil, eles foram importados para o Brasil logo depois do seu surgimento na Europa e fizeram um enorme sucesso, né? Sobretudo na segunda metade do século XIX, quando se publicou
esse primeiro romance através, né, desses folhetins, que foi a publicação da obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, em 1844. Então, o romance, né, que foi o primeiro romance romântico brasileiro em prosa, fez um enorme sucesso. Eram publicados diariamente em jornais da capital do Império, que na época era o Rio de Janeiro, e jornais de interior em espaços destinados a entretenimento. Atraíram, sobretudo, o gosto do público feminino, contribuindo para a formação de um novo público leitor. Nós sabemos que foi um momento muito complicado. Por quê? Por que, que as mulheres liam tanto? Porque as mulheres, naquela época, na sociedade, elas não tinham nenhum papel, né? Elas não desenvolviam nenhuma atividade. A função da mulher era parir, cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, o tempo que restava ocioso para elas, elas ficavam lendo aqueles romances. Só que aí depois aconteceu um problema, gente, e as mulheres começaram a sonhar demais, colocar muita coisa na cabeça, e os maridos não quiseram mais. Então, foram tomadas essas literaturas para as mulheres, né? As mulheres começaram a ficar muito pensando em amor, em saudade, em namorado, e aí houve um pequeno problemazinho, né? Que aí nós vamos dar continuidade em uma próxima aula, certo? Neste momento a gente vai parar no início da prosa. Eu só fiz falar para vocês aqui que os folhetins deram origem aos romances, mas na próxima aula a gente vai ter que classificar esses romances. Os romances foram classificados em romance urbano, romance regionalista, romance indianista e assim por diante, certo? Então, por hoje nós vamos parar nessa primeira aula do segundo bimestre, claro, né? E aí nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula, certo? Então, fica para vocês a dica de dar uma lida no material complementar que vocês podem estar pesquisando na internet. Quando vocês colocarem romantismo no Brasil, vai ter 1 milhão de informações que vai aparecer. Você pode estar folheando, lendo, coisas interessantes. E na nossa próxima aula, aí nós vamos dar continuidade trabalhando de fato agora a prosa na literatura romântica no Brasil. Então, quero desde já agradecer a cada um e a cada um de vocês que parou um pouco, né, para assistir essa videoaula, muito importante para a construção do nosso conhecimento, em, como eu digo, voltar a um passado histórico para conhecermos um pouco da história do Brasil, ao mesmo tempo um pouco da literatura brasileira. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.